Eu acho que é o mais perigoso. É, e, portanto, quando não temos essas necessidades, não é? Porque, enfim, trabalhamos só para nós, não temos, enfim, família, estamos um bocadinho, não temos esse tipo de obrigação ou de necessidade, acaba por faltar-nos ali um propósito, faltar-nos ali qualquer coisa. Eu julgo que é um bocadinho também isso. Eu tenho um primo meu também que vive nos Estados Unidos e ele casou muito tarde. Ele casou-se há cerca de 2 anos atrás e veio-se casar aqui em Portugal, embora vivesse nos Estados Unidos. Ele sempre trabalhou em farmacêuticas, com cargos importantes em farmacêuticas, a nível de desenvolvimento de produto. E, mas ele era uma criança autêntica. Portanto, ele era, embora tivesse já 40 anos, continuava muito criança e quando vinha cá a Portugal, toda a dinâmica era mais com os meus filhos do que propriamente do que connosco adultos. E inclusivamente ele fez muita questão quando, pronto, nós queríamos ir a Orlando, quando estivemos a fazer uma viagem para os Estados Unidos, e ele quis acompanhar-nos em tudo que era jogos, em tudo que era parque de diversões em Orlando. Portanto, tirou férias para ir connosco e estar lá connosco a passear. Aquilo para mim é uma dor de cabeça, enfim, é um martírio. Esses Orlando, parques. para mim, é um parque por dia e quando eu vou e olhe lá, assim, um parque e você faz, esse povo que faz maratona e vai e faz todos os parques, eu falo, gente, isso não é para mim nunca, nunca. Pois. E então ele, enfim, fez questão em comprar os melhores bilhetes do parque, que estamos a falar de 700 e tal dólares, $900, né, por dia. Portanto, não é nada barato por pessoa. E, e pronto, ele tinha imenso entusiasmo com aquilo, e portanto, o que para nós, do mundo mais ocidental, aquilo era muito, muito estranho, né? Que é uma criança grande, vimos uma criança grande, e no entanto, ele, a nível profissional, é um barra, e, enfim, tem imenso sucesso, mas a nível depois pessoal, eh, é como eu digo, quer dizer, ele casou-se há pouco tempo, já com 40 e tal anos, e teve uma filha agora. Enfim. Mas é tudo muito mais tarde. Exato, É exato. Eu acho tudo que muito mais tarde. com ele acho que é a mesma coisa. Tudo bem, Cláudio? Não Tá estamos a sem... ouvir, está em mute, Cláudio. Bom Tudo jóia, dia. bom dia para Bom vocês. dia, bom dia. Aqui são 6 da manhã. Queria muito dividir. Vou começar porque eu não sei quantas pessoas vão entrar aqui ou não, mas eu queria dividir com vocês o que que aconteceu nesse encontro que eu fui. É, eu estou nesse processo de busca, nós estamos, né? Porque nós fomos para o IP, então nós estamos nessa história da busca, do aprofundamento, da conexão com Deus e depois do IP, lembra que a gente falou numa reunião, acho que foi na minha, Cleide tá aí, oi Cleide, bom dia. Acho que não chegou ainda. Oi, Cleide, bom dia. Todos nós Bom Oi, estamos. bom dia, Cláudio. dia. Oi, bom dia, Bom amor. dia, Joaquim. Bom dia. Todos nós estamos nessa conexão. E aí me conectei com a Dani, que está em Orlando. A gente estava e ela tem um movimento que chama Queens Club. E tem o Queen Club também, que é um movimento de você buscar e fazer com que mulheres consigam se enxergar como rainhas mesmo, de serem tratadas como rainhas. E aí, no Natal, veio uma coisa no meu coração, eu falei com ela. Eu falei, nem entendo muito bem o que que é isso, enfim, né? E a gente começou a conversar. E aí veio no meu coração que eu tinha que fazer inglês. E ela não fala inglês. E aí ela começou a chorar, ela falou, Dri do céu, tô aqui.
Pedi que Deus levantasse mulheres que quisessem fazer para as nações. E aquela história que a gente já falei aqui de Nova York, que a cada 10, 7 falam uma língua diferente, só que todos eles falam uma língua em comum que é o inglês. E aí nunca deu para eu, todos os eventos que ele ia fazer, nunca deu para eu ir. E aí ela tinha marcado uma imersão dia 2 de fevereiro. Eu falei, 2 de fevereiro eu não posso, porque eu tô recebendo uma pessoa que tá vindo do Brasil, mas se você fizer dia 9 eu vou. Aí ela já não queria marcar, não queria desmarcar, enfim, mas e foi e desmarcou e mudou pro dia 9. Eu nem sabia o que era. Eu comprei a passagem, eu falei, eu vou comprar a passagem. Posso? Ela pode. Aí comprei a passagem, sem saber quanto custava, sem saber o que, sem saber nada, gente. Fui, comprei. Aí ela falou assim que teve uma hora que ela pensou em cancelar o evento. Ela falou, mas eu não posso, porque a Adriana já comprou passagem. Eu vou ter que fazer o evento, nem que seja só para ela. Eu vou ter que fazer o evento. E aí acabou que fez o evento, veio gente de Boston, foram pessoas de Boston, de Connecticut, da Califórnia, veio uma mulher do Brasil, eu aqui de Jersey, algumas pessoas do Texas e da Flórida. Nós estávamos em 17 na casa, no evento, mas na casa tinham 12, acho, se não me engano. Era uma casa que tinha 12 quartos, uma casa grande, uma casa maravilhosa. E fomos tratadas como reino. Quem me viu, não sei se vocês viram que eu postei a mesa que eu postei no Instagram, era naquele grau, assim, naquele nível de detalhe, de cuidado, é, de honra mesmo, de honra. E foram mulheres muito fortes. A Ludmilla estava lá, eu não sei se vocês já seguem, vocês conhecem a Patrícia Pimentel? Sim, Ela eu estou é, numa ela, mentoria com ela. você está numa mentoria com ela? Estou a gostar muito. Ela me arrepia de falar. Me Mas arrepia. Eu ela vou estava contar lá? pra você. Ela estava lá. Tava lá. Tava a Patrícia Ludmilla que está Pimentel. falando é a esposa Não, não, do... ela é solteira. Ela é solteira. Patrícia Pimentel. A energia das. Joaquim, se você Ela é tiver. pastora, quer dizer, Ela é. Ela é pastora, mas ela fala que ela nem gosta de identificar como pastora, que ela estava no evento lá. Mas a energia dessa mulher, eu vou contar já, porque ela foi no final, o que que uhum, aconteceu na história. Mas aí tava a esposa do Nés, que foi falar de família, tava a Lude, que foi falar do corpo, do templo, que a Lude é a personal da Carol, o marido dela é uhum, personal É a do esposa Pablo, do Adonis. do Adonis, exato. Ela tava lá. Tava a Fernanda, que deu um testemunho maravilhoso de fé. Gente, mas assim, tinham mulheres. Tô me arrepiando de falar e eu vou arrepiar aqui. E eu pedi muito a Deus. Eu fui dormir muito cedo ontem, tava com muito sono. Eu acordei às 3 da manhã. Não porque eu perdi, acabou, meu sono era o basta. E eu pedi que Deus intercedesse por mim para poder falar, para eu poder ter as palavras para tocar as pessoas como me tocou. E no evento todo a gente tinha que falar sobre. A gente estava, enfim, era muito num processo de identidade. A gente foi para mergulhar em identidade. Mergulhar. Em todas as orações, e teve uma coisa que aconteceu que eu desbloqueei 3 mulheres em inglês. Não me pergunte como, não me pergunte o que que aconteceu, não me pergunte. Eu só, tipo, aquela coisa de obedece. Eu obedeci. Fui na quinta-feira resgatar minha cunhada para poder trazer ela para o movimento, não conseguiu, mas acho que ela precisava de alguém, e aí eu obedeci, falei, Senhor, eu não preciso ir para esse lugar, mas eu tô indo, e você me leva e faz o que você tem que fazer. E aí algumas mulheres tinham mudado para os Estados Unidos que não, travadas no inglês, eu falo uma palavra, ela, ai, não consigo, e morrendo de vergonha, né? Não, não consigo, não sei o quê. Aí tava tendo um processo, elas estavam falando sobre alguma coisa, e estavam fazendo oração, aí me veio assim, em inglês, pede para ela falar algo em inglês. Tell her to say something in English. E aí eu comecei. E aí ela olhava pra mim, tipo, o que que você tá falando? O que que você tá falando? Não entendia nada do que eu tava falando. E eu não conseguia falar nada em português. Nada. E eu continuei falando inglês, e aí eu falava, tipo, repete comigo, e ela não tava entendendo, e aí alguém falou português pra ela repetir o que eu tava falando. Fiz isso com 3 pessoas. Foi maravilhoso.
Elas começaram a falar inglês depois. Ali, poucas palavras, destravou. Sabe a coisa com três. Quando as três terminaram, quando terminou o processo, elas já estavam soltas para o processo de falar, falando o que elas não conseguiam falar, cantando em inglês, tentando buscar o processo em inglês. Falei, maravilhoso, tipo, segue a vida aí. Aí fomos. E eu sempre, Senhor, fala comigo. Todo mundo fala que escuta Deus, eu não consigo escutar. O que que acontece? Por que que sou surda? Por que que eu sou surda? Lembra que até um dia eu falei, gente, desculpa, fala de novo que eu tô desenha porque eu não tô entendendo. Não tô entendendo. E aí teve eu esqueci o nome dela, gente, eu preciso lembrar, eu preciso honrar o nome dessa mulher. Ela tá em Connecticut. Tava a Mel e a Iriana, se eu não me engano. E ela é uma pessoa também que trabalha com um propósito, mas muito forte, muito forte. E ela foi trazendo, e a gente orando, e trazendo, e eu orando. E aí tinha um sofá igual esse que eu tenho aqui, um sofá que ele, sabe esse sofá que é grande, você tem 8 lugares? Eu tava sentada na ponta, eu era a última. E eu tava muito, muito tranquila e colocando o pé pra cima, enfim, né? Todo mundo super à vontade. Por alguma razão, a hora que ela começou a fazer as orações para individualmente, aí ela começou a tocar as mulheres. Eu coloquei os meus 2 pés no chão, coloquei o meu cotovelo no joelho, fiz assim e pedindo, Senhor, eu quero uma palavra, Senhor, fala comigo uma palavra, uma única palavra. Ela coloca as 2 mãos no meu pé, ela ajoelha, coloca as mãos no meu pé e diz, Senhor, arranque as raízes da rejeição. Quando ela disse isso, eu comecei a chorar compulsivamente. Mas sabe aquele choro de você fazer assim e chora, 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 chora? Eu chorei uns 40 minutos. Mas uns 40 minutos eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu não conseguia parar de chorar. E chorava, 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 chorava. E aí até que algumas pessoas vieram e eu continuava chorando, eu continuava chorando, eu continuava chorando. E o movimento continuou. E aí, eu vou contar para vocês o que que aconteceu. Eu vi, eu via raízes. Eu vi raízes no meu corpo, no meu pulmão. E eu tenho asma desde descobri lá com uns 11 anos, 10, 11 anos mais ou menos, um pouco nessa faixa, entre 11 anos. E eu, Senhor, arranque isso de mim, Senhor, arranque isso. Arranque, arranque. E eu via no pulmão, como se fosse. E aí eu me senti uma erva daninha, que todo mundo quer arrancar e jogar fora. Então eu vou explicar para vocês o que que aconteceu. Quando a minha mãe engravidou, minha mãe sempre teve. Toda família tem problema, gente. É, a minha mãe e a parte da minha família, da parte do meu pai, sempre tiveram muitos problemas. Muitos problemas. Eles não gostavam, enfim, dela, e ela também não gostava deles, aquelas coisas familiares. Eu e minha irmã temos 1 ano e 3 meses de diferença. A minha mãe escondeu, minha mãe sempre foi muito magra. Minha mãe escondeu a minha gravidez de todo mundo até os 6 meses. Ninguém percebia que minha mãe estava grávida, de tão magra que ela era. Então ela não contou pra ninguém. A única pessoa que sabia que ela estava grávida era meu pai. E ela pediu pra não. E elas moravam numa garagem, pra você ter ideia de como a coisa era difícil, enfim, né? Na casa da minha avó, que era mãe do meu pai, ou seja, na casa da sogra. E minha mãe sempre foi muito humilhada, muito maltratada pela minha avó, enfim, por toda a família. E meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E numa morte muito traumática. Meu pai morreu afogado, com 33 anos de idade. Era um homem de 1,90 m, com olhos azuis, um homem forte, e morreu afogado. E depois da morte dele, eu acho que para minha avó, e hoje eu consigo compreender algumas coisas,
que aconteceram, e eu não estou julgando, gente, a coisa resolveu na minha cabeça, eu só estou dividindo para que outras pessoas consigam entender o que que aconteceu. A minha avó queria adotar a minha irmã, porque minha irmã parecia muito com meu pai. Minha irmã é loira, mais alta, enfim. Era como se ela tivesse resgatando na minha irmã o filho que ela tinha perdido. E eu não consigo imaginar qual é. Ela perdeu dois filhos. Eu não imagino antes dela morrer. Eu não imagino o que que é perder. Ela teve cinco. O que é perder dois filhos antes dela ir? Então, o sofrimento dela era muito doído. E aí minha mãe falou não. E por alguma razão, eu acho que, de novo, eu não estou nem para julgar. Não é julgamento, porque não me cabe. Não só a minha avó, mas principalmente a minha avó e as minhas tias, mas especificamente uma. É, elas me excluíam de tudo, de tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai numa casa e você tem duas crianças e você vai levar um chocolate, o que que você faz? Você não dá um chocolate, você não leva dois, um para cada um. Então, na minha casa, chegava um para minha irmã, para mim não chegava. Nas festas de aniversário, por exemplo, eu me lembro quando a minha irmã fez 9 anos, ou 8. Foi depois da morte do meu pai já. Acho que foi no aniversário depois da morte do meu pai. A minha irmã ganhou uma bicicleta de presente. No meu aniversário não veio nem parabéns. Nos 15, então, mas eu tenho dezenas, mas dezenas de eventos. Carnaval, que era, enfim, ia levar para criança aqui. Ah, eu pago para você, eu pago, minha avó falava, eu vou pagar para Rosana. Você fala para sua mãe pagar para você. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar para mim. Então, era sempre isso. Então, eu ouvi isso a vida inteira, mas inteira, 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 inteira. De tudo que vocês pudessem imaginar. Até que quando você começa a crescer e você fala, gente, mas por que que eu não sou amada? Por que que eles me rejeitam? E eu não consegui achar a resposta. Eu não consigo achar. E eu não sabia por que que aquilo acontecia. E aí passou, e aí me afastei de todo mundo. E aí teve um dia que eu fui na casa da minha avó e a minha tia, deixa eu dar um exemplo da minha tia, me lembro de uma cena e me veio essa cena. É, isso aconteceu no sábado. Eu nem postei as fotos, gente, que eu tô com uma cara tão inchada, com o cabelo tão de tanto que eu chorava. Eu me lembro de uma cena que eu tava sentada na casa da minha avó, tinha uma mesa, eu tava na mesa da cozinha, minha tia entrou e, e ela falou assim pra minha mãe, quer ver, eu vou fazer ela chorar. E ela me olhava com um olhar tão ruim, tão mal, e eu comecei a chorar. E aí a minha avó falou assim, não faz isso com ela. E ela começava, não lembro do que ela fazia, mas eu comecei a chorar. E aí minha avó falou assim, não faz isso com ela que ela é sentida. E aí a minha tia falou assim, mas eu não fiz nada. E saía gargalhando. Ela fez isso algumas vezes. Então tinha o prazer de me ver chorar. Olha o negócio, olha a profundidade do negócio. A gente vai chorar se eu falar. E aí o negócio foi tão intenso. Eu não sei se eu quero que essa live seja dividida só, mas porque é muito. E o negócio foi. Eu tô chorando porque eu consegui me livrar disso. E o negócio foi tão intenso que é, quando passou, a Dani falou assim pra mim: você precisa liberar perdão. E, gente, vocês não sabem o que veio. E veio o negócio, assim, do desbloqueio mesmo. Eu fui pro embate. E aí veio primeiro da minha tia. Eu chamei minha tia e falei: você é o demônio. Você é o demônio em forma de gente. Como que você faz isso com uma criança? E aí fui pro embate e chorei, 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 chorei. Fiz isso com a minha avó, fiz isso com a minha tia e liberei perdão pro meu pai. Ela falou: tem uma terceira pessoa. Eu falei: mas não tenho. Aí ela falou: tem uma terceira pessoa. E ela falou: e o seu pai? Eu falei: meu pai eu conheci através da minha mãe, que sempre foram experiências muito ruins porque meu pai não defendia minha mãe. Não que ele não amasse, mas ele estava numa situação ali de defender a mãe, tá entre o meio, aquela história toda que, tipo, que o Pablo fala, casou, sai de casa. Tipo, sai dali, porque senão o negócio arranca. E
Ai, gente, foi tão maravilhoso, por isso que eu queria dividir, principalmente com as pessoas que estão enraizadas e o que que eu aprendi com isso, mas eu preciso contar até o final para vocês entenderem o que que aconteceu. E aí, quando a gente ia fiz o processo eu tive ausência de paternidade, então tinha um problema de paternidade também comigo. Quando a gente foi fazer para o processo de coroação, a Irina falou assim, acho que eu vou lembrar o nome dela, a gente não é Irina, enfim. Ela falou, vem aqui. E ela fez um processo que me voltou no útero, porque eu também tinha que ter um processo de. Porque quem tá na barriga, a bebê sente. Então eu me sentia já não querida dentro da barriga. Por isso que eu me senti, eu falei, gente, arranca mais Eva Daninha que tem que ser arrancada. E isso foi perdurando durante anos. E tinha uma terceira tia também, eram três, a minha outra tia. Só que com essa minha outra tia, ela tá na igreja. E teve uma vez que eu já fiz um desbloqueio com ela e com ela as coisas resolveram, tanto é que ela nem veio no meu coração. Olha que louca a história. Quando eu falei com ela, eu liguei para ela faz uns 5 anos. E veio no meu coração, resolva isso com elas. E eu liguei para ela. Falei, olha, eu sei que você é de Deus e eu vou te falar uma coisa que está no meu coração, que eu preciso que você entenda. Quando eu era jovem, aí falei tudo, quando eu era jovem, vocês me excluíam. Você também. Falei para ela, tipo, eu já falei para você assim, Cláudio, você fez isso, você me excluiu. E ela, eu fiz mesmo. Olha isso, eu fiz mesmo. E você me perdoe por isso. Ali, e a gente chorou junto no telefone, e ela falou, eu nem sei por que que eu fiz. E nem sabia. E aí tá entre o processo que eu aprendi, que eu tirei de tudo isso. E limpou, tanto que ela nem veio na minha cabeça e ela também tinha feito, não como a minha outra tia, mas ela também tinha feito isso. E ela saiu, então, esse processo, quando a gente libera o perdão, quando a gente libera, se tira, aquela raiz foi arrancada anos atrás, com ela, exatamente, eu liberei perdão com ela lá atrás, assim. Mas com as outras eu não tinha conseguido. Com a minha avó, menos que eu fiz um processo, mas a minha avó já estava idosa, não tinha o alcance, o entendimento. E aí fui. Acabou esse processo, foi pesado, assim, pesado, mas necessário, importante. Aí veio a Patrícia. Gente, eu tô falando que só veio gente nesse grau, nesse nível do negócio, assim, não veio, é, tirou uma cara que você não faz ideia. Tanto que eu queria falar para as pessoas, eu queria falar assim, meu, você tem alguma coisa enraizada aqui? Vem aqui que eu vou te ajudar a tirar. Aí vem a Patrícia, fala um testemunho maravilhoso, uma energia que a mulher tem. Eu me apaixonei nela. E Joaquim, se absorva tudo que você puder, porque é aquela mulher maravilhosa, uma energia Tem sido muito maravilhosa. bom. É um Aí, grupo, somos à volta de 8 pessoas, fazemos online e, e é uma mentoria de comunicação e ela realmente é muito boa. então você diga para ela que eu falei dela na sua E ela, próxima. a última aula que ela deu foi exatamente a maternidade, ou seja, o bebê ainda no ventre sente já muitas das rejeições que os pais eventualmente possam ter, Exato, e aí já, já dá para ver alguns dos bloqueios que depois vão surgir. exato. É, Mas deixa eu terminar a história. E aí, desculpa. não, não, você não precisa. Não, para você entender dentro desses bloqueios, não precisa pedir desculpas, não. Isso é um processo, é uma conversa. Mas você pode dizer para ela que ela esteve, que eu estava no grupo, que ela está em Orlando, Uhum. é, e que eu apaixonei nela. Tipo assim, que ela me ajudou muito. Ela é triatleta, exatamente, maratonista e triatleta. E aí, dentro desse processo, ela trouxe uma. Ela falou: Olha, eu queria que vocês tivessem um encontro com Deus. E para mim, a palavra da rejeição foi a palavra que eu ouvi, mas eu queria ouvir Deus falando comigo. Eu queria ouvir Deus falando. E ela
E ela falou: Olha, vamos, eu quero. A gente geralmente, quando faz oração, o Senhor me ajuda a tirar isso, me ajuda nisso, me ajuda. É no pedido, né? Ou eu agradeço porque eu tive. E ela falou: Mas eu queria que você tivesse um encontro, que vocês tivessem um encontro agora, que pedisse para Deus revelar a sua face. E eu fui. E eu entrei num negócio, gente. Eu entrei e ouvi Deus falando comigo. Pela primeira vez eu ouvi. E quando você ouve, te dá uma certeza que sabe quando você vaza? Eu vazava. E, e Deus me disse: Eu vou te honrar por tudo que ainda não aconteceu na sua vida. Eu vou te honrar. E aí eu pedi assim, falei: Senhor, se eu posso pedir, tira minha asma, tira toda a doença. Ele falou assim: Você não tem mais asma. E eu, Senhor, isso é coisa da minha cabeça? Me dá um sinal, me dá uma prova. Se não for coisa da minha cabeça, eu vou perguntar, porque a gente falou sobre quando a Luz estava lá, eu falei, ela, qual é a coisa mais desafiadora para você? Eu falei, correr, porque eu tenho asma. E é muito difícil. Eu, na minha gravidez, o médico falou para mim, você vai morrer. Eu vi isso do médico, que eu tinha que ter cuidado com a minha asma. Eu falei, desculpa, mas eu não tenho asma desde ontem, não criei, não desenvolvi asma há 5 dias. E aí, eu ouvi da seguinte forma. É, eu falei, Senhor, se não for da minha cabeça, se for você falando comigo, eu quero um sinal, e o sinal vai ser, eu vou perguntar para uma das meninas que disse que tem asma, que eu nem lembrava mais quem era, e eu acho que é uma pessoa. E ela tem 3 filhas e uma das filhas dela parece com ela. Eu vou perguntar para ela. Se for, se não for da minha cabeça, se for o Senhor falando comigo, vai ser esta menina que tem asma, que sofreu as mesmas coisas que eu sofri, os mesmos processos de rejeição, todos. A minha história era exatamente o que aconteceu com ela. Depois que tudo terminou, e aí Deus falava, eu vou te honrar, eu vou te tirar de onde você tá, eu vou prover tudo que você não teve. E foi falando, e foi falando, e foi falando. E aí eu tinha duas travas em inglês. Conta na minha cabeça, quando eu faço conta de cabeça, eu não consigo fazer conta em inglês. Eu não conto, tipo, 2 plus 2 equal 4. É 2 mais 2 igual a 4. Na minha cabeça. Contar, porque é onde você tem a base da história. E orar, eu também não consigo orar em inglês. Para mim, orar é em português. Porque é uma coisa muito íntima, é onde você aprendeu dentro da história, lá na base. E elas estavam colocando louvor, e aí entrou um pedaço de uma música em inglês. Eu falei, gente, põe a música em inglês, só que muita gente não falava inglês ali. Acho que deviam ter umas 3 ou 4 pessoas, umas 5 pessoas que falavam inglês. E aí eu falei, gente, põe a música em inglês. Põe a música, eu preciso desse louvor em inglês. E aí colocaram a música Waymaker. E eh, se você depois procura aí, se você puder, Cláudio, colocar Waymaker, a, 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 a letra da música, ela diz, You are here. E ela começa assim, você está aqui. E aí tem pedaços, mesmo que eu não veja, você está trabalhando, mesmo que eu não sinta, você está trabalhando. Light in the darkness, que é luz na escuridão. Não sei o nome da. Eu vou pegar aqui depois enfim, eu já ponho aqui a letra. E aí eu comecei a cantar e falei, Senhor, destrava a minha fala, me destrava a minha oração no inglês. Porque para eu destravar nações, eu vou precisar falar e ter a sua palavra no inglês, porque no português não vai adiantar. E aí eu me vi num palco com uma plateia. Sabe aquelas plateias que você vai para o show, você tem aquelas. Elas são muito altas. E eu vi como se fosse um V num lugar cheio de gente, até em cima. E eu falando para essas pessoas e a maioria das mulheres. E aí Deus disse no meu coração: Você vai resgatar
as mulheres, os rejeitados. Todos aqueles que foram rejeitados, você vai resgatar e você vai levantar. Exatamente. Deus falou do propósito da minha vida. Tanto que a hora que eu saí de lá, eu queria falar com as pessoas. Eu queria falar, é, gente, vem aqui, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Deixa eu te ajudar a tirar esse negócio que está enraizado aí no seu, que está te trazendo doença, que está te trazendo doença. Quando a Isa confirmou que era filha dela, eu tinha certeza que Deus tinha arrancado do meu peito tudo aquilo, tinha arrancado a doença, o que me. E olha como que é a coisa, o ar o negócio enraizou tanto que ele começou a fazer parte do meu corpo e a falta de ar. Tem outras doenças que não matam, elas vão te machucar durante a vida inteira. Mas a asma, a falta de ar, tem uma coisa que você precisa fazer na vida: respirar. Se você não respirar, acabou. Então era como se aquilo fosse me matando aos poucos e me tirando de pouco em pouco a vida. Teve uma época que eu quase morri mesmo. Eu ia para o hospital com um balão de oxigênio e ficava lá no oxigênio porque eu não conseguia respirar, não vinha ar. E, cara, e tirei. E a lição que eu saio disso é: a gente rejeita as pessoas e a gente nem sabe por quê. E às vezes, se tem alguma coisa que fere, que teve. A gente. Sabe aquela história até as crianças rejeitam a gente. A gente é rejeitado todo tempo, mas Deus não rejeita. Sabe onde a gente é criança e vai ser. Ah, a pessoa é a última escolhida, me sinto rejeitado. Sabe que, tipo, ninguém quer pra brincar, mas aí por dó, vai escolhe pra poder pro time, quando você vai na brincadeira de rua. Ou quando você tem um sobrinho preferido, você tem o tio preferido, você tem essas coisas. A gente tem as preferências, mas não significa que a gente não precisa rejeitar aquele que não parece com a gente, que não combina com a gente, porque a gente não sabe o mal que a gente está causando nas pessoas e a dor e a doença que a gente está ajudando a enraizar. Então, o meu pedido a vocês hoje é: olhem para dentro, olha para o mais profundo, para a mais profunda dor. Aonde ela está, quem causou, o que que fez, e o que que traz isso no seu coração, no seu corpo físico, porque ele vai para o físico. Então, se tem alguma dor e que alguém causou, vai para o físico e tira isso, porque isso é daninho, isso é uma erva que vai. E a erva daninha, ela tem. Eu ajudo quem precisar aí dentro do negócio, porque eu te juro que é. Sabe a erva, sabe o mato, quando a gente planta grama? Na minha casa aqui tem grama, quem tem grama sabe. A erva daninha, ela cresce mais que a grama. Ela tem mais força que a grama. E aí você tem que ir arrancando, e se você não arranca a raiz dela, ela vai crescer de novo. Então, é isso, gente. Tira a erva daninha, que é a rejeição, a mágoa, e procure, a gente sabe. A gente sabe quem causou, a gente sabe onde foi, a gente sabe. Se a gente sabe aonde está, vai na raiz e arranca a raiz. Tira a raiz da história. E olha o que aconteceu disso tudo. E eu me proponho, olha, gente, estou arrepiando de falar que eu estou me propondo a ajudar. E eu sei que eu vou fazer uma live, eu nunca fiz live na vida, eu vou fazer uma live sobre isso. E eu vou me propor a ajudar pessoas que arranquem disso, que arranquem isso. Você. Mas eu sou disso, assim, de tirar isso das pessoas, porque. E lembra quando eu falei. Só para não perder aqui, Cláudia, eu já vou dar para vocês. Lembra quando eu falei que eu fiz um evento no México? E a palavra que veio para mim foi healer. Healer significa curador.
Quando eu vi aquela palavra, eu chorava, gente, no meio do evento, com todo mundo, chorava de soluçar, e chorava, 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 porque todo mundo escreveu um monte de coisa, e eu escrevi um monte de coisa para todo mundo. Mas, e a pessoa que estava conduzindo, ela disse, uma palavra vai te pegar. E quando essa palavra te pegar, significa que você tem algo relacionado com essa palavra. E tinham coisas em português, tinham coisas em inglês, tinham coisas em espanhol, muitos deles em espanhol, mas healer veio. E essa palavra, ela me tocou porque eu sempre senti isso, porque as pessoas falavam assim para mim, pessoas que eu conheço, com quem eu trabalho, conversar com você é libertador. Seja ele na área da finança, seja ele na área do eu liberto, porque às vezes a gente tem prisões, tem amarras, tem algemas. Se você tem problema financeiro, você está algemado, você está preso, você é escravo de alguma coisa. Se você tem problema emocional, você está escravo daquilo. Então, eu sempre fui, e eu trabalhei muito para isso, e eu busquei tirar muito, tirar essas algemas que as pessoas dividiam aquilo que era visível. E a Dani me falou, ela falou, Dri, você tem um coração amargurado. Ela falou, tem muita amargura, tem muita dor aí. Se a gente não tirar isso, você não vai poder conseguir ser uma líder. Gente, a hora que eu escutei isso, eu falei, nem eu percebo. Aquela história do coração limpo, a gente só vai conseguir limpar mesmo quando a gente tirar toda essa sujeira, porque vai azedando a coisa e a gente não percebe. A gente não sabe que aquilo vai azedando e você vai trazendo e vai juntando e vai criando, sabe aquele mud, como chama mud em português? É como se fosse lama. Você tira essa história toda, é, arranca, tipo, arranca isso de você, porque isso não te pertence. É cristalino, a gente é cristalino. E hoje eu me sinto cristalina. Eu me sinto dentro de um processo de que eu quero ajudar as pessoas a se encontrarem cristalinas. Porque só imaginar não vai. Olha, eu imagino, eu me conecto à fonte, você tem que arrancar. Você tem que ajudar alguém que consiga te ajudar a tirar se você não conseguir fazer sozinho. E é difícil fazer sozinho. Eu tentei isso diversas vezes, fazer sozinha, e eu não consegui. Eu precisava da energia de gente para me ajudar a fazer, para estar nessa energia. E hoje eu me sinto preparada, é, eu quero falar disso. Eu cheguei aqui, eu falava, gente, cadê o povo? Vem cá. Minha vontade era juntar todos vocês na hora e falar, vem aqui, vamos ali falar, vamos ali tirar. Venham sentir a mesma coisa que eu sinto, que eu tirei do meu coração. Amanhã eu começo um jejum de 40 dias. Eu vou tirar pão, vou tirar glúten, na verdade, porque aí eu não posso comer nem bolacha. Porque pão, para mim, é a coisa mais difícil. Difícil, pão. Vou tirar pão e vou tirar um vício, que eu ainda não sei qual é. Mas eu vou tirar. E o meu filho e meu marido vão vir comigo. E eu tô pedindo muito a Deus que Deus traga ele nesse mesmo movimento. No movimento de você buscar uma coisa em comum, de trazer a mesa de volta, de trazer. Eu sempre fiz a mesa, mas eu perdi a mesa. Mas eu tô tão cheia do Espírito Santo, eu posso dizer isso com toda a fé e com toda a certeza. Eu ouvi Deus falando comigo e eu vim pedindo isso, eu pedi isso por anos. A gente fala, mas será que eu não tenho fé? Será que a minha fé é tão pequena assim? Será que é tão é, será que eu não tenho fé? Porque todo mundo escuta e eu não escuto. Por que que eu não escuto? Por que que eu não consigo? E aí quando destrava a coisa, quando você se permite entrar, e as pessoas que estavam lá no lugar disseram que tinha uma batalha, porque todas as pessoas que foram falar, todas não, mas uma boa parte dela, jejuaram. A Patrícia estava em jejum de 100 horas. Tava a Patrícia, a Lude e elas estavam em jejum de 100 horas. A gente fez jejum, tipo, comia, ficava 9 horas sem comer, 10 horas sem comer pro evento, porque a gente e nem fome tinha uma coisa. Gente, eu não consigo explicar. Para mim foi um IP com 17 mulheres, muito profundo, muito individualista, porque o IP você tem, sei lá, 300 pessoas. Ali tinham 17 mulheres. Então você tocava, você ajudava e era ajudado de sexta a domingo. Foi maravilhoso. Eu me coloco à disposição, e o que veio o aprendizado?
quando eu trago aqui para vocês. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aonde você se sentiu rejeitado, e geralmente é dentro de casa, tá? Geralmente. Desse núcleo de família, quando eu falo dentro de casa, é nesse núcleo de família estendida. Porque o amiguinho da escola, tipo, a gente nem lembra dele, mas é dentro de casa. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar aonde foi a rejeição, por que que foi a rejeição e o quanto que isso te machuca. Tanto é que a minha tia melhorou, mudou. Eu não consigo lembrar dela, eu não consigo ter a visão dela de uma mulher boa. Eu tenho a visão dela de uma mulher ruim. Eu tenho uma visão dela de uma mulher que fere, de uma mulher que me machucou demais, que fazia as coisas para me ferir e eu nem sabia, eu era uma criança, eu nem sabia por que que fazia isso. Então, quando eu peço para que vocês olhem para dentro, mas é olhar para dentro e escreve. Por que que te machucou? E quando você vai orando e pedindo, você vai lembrar. E aí tá a fase, a raiz para você arrancar. É isso, gente. Eu queria dividir agora. Se vocês quiserem fazer pergunta, me falar alguma coisa, por favor. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: aproveite esse tempo que você está aí doida para falar e para customizar o tempo, grava, fala para você mesmo, fala para quem for, grava e depois disso aí já é o teu livro em áudio pronto para ser escrito. Primeiro passo para você ajudar a impactar as mulheres da missão que Deus acabou de te dar é um livro. Então, assim, deixa fluir e solta tudo e vira um livro. Joaquim, Daí a acabei de pouco, decidir aí. Você pode deixar gravado, tá? Pode soltar, mesmo que seja da. Pode e soltar. daí o que vai acontecer depois disso? Depois que esse livro começar a ir, porque o que que acontece? O livro, ele entra em lugares que talvez você não consiga ir. O audiolivro, a mesma coisa. É igual uma onda de rádio. E temos agora a internet. Você falou que vai criar um canal, cria um canal. Começa a falar, começa a transbordar. Nós já estamos aqui há muito tempo aqui, nas últimas lives dessa semana, o Marcelo falou especificamente sobre transbordo. Leia São João lá, onde fala da mulher samaritana. Vou ler. Ou então assiste lá a live do Marcelo, porque ele fala sobre isso. Essa mulher, ela não tinha motivo nenhum para falar de nada de ninguém para ninguém, porque ela era completamente rechaçada e rejeitada pela sociedade. E no dia que ela teve a oportunidade de encontrar Jesus, ela simplesmente saiu e foi falando para todo mundo. É aquilo que às vezes o Pablo fala e a gente não consegue entender ou captar. Quando ele fala assim, eu não estou nem aí, gente. O meu motivo é muito maior daquele que me chamou. Se ele falar para mim assim, ó, pega toda a sua riqueza e dá para os pobres, pronto, regaço, começa do zero de novo, ele faz, porque ele tem certeza do chamado. E olha só, a escassez, ela vem também, né? A escassez, ela é outra raiz desgraçada, outra raiz lazarenta. Ele É, mesmo fala. não, eu vou lembrar, eu vou te contar uma coisa da escassez do que, tipo, obedece. Eu tinha ganhado um dinheiro, eu fiz aniversário dia 21. E aí eu tinha levado um dinheiro e coloquei na carteira esse dinheiro para poder levar. Ganhei dinheiro de 3 pessoas. Coloquei na carteira, falei, vou precisar de repente. Já tinha pago tudo, mas nunca sabe, né? E peguei um pouco e pus. E aí, depois que terminou, uma das pessoas falou assim: ó, gente, eu queria pedir uma doação voluntária para Dani, enfim, né? E aí, assim, eu coloquei lá o número. Falei, já gastei com isso, já gastei com passagem, já gastei com negócio, já gastei com não sei o quê. Falei, vou dar isso. Aí veio no meu coração. Eu não quero que você dê isso, eu quero que você dê o dinheiro que você ganhou. Mas vou separar o negócio. Aí separei o negócio. Menos. Eu falei, eu quero que você dê o dinheiro que você ganhou. Aí peguei e falei, cara, escassez, para. Vou dar o dinheiro que eu ganhei. Cadê o dinheiro todo? Sempre tipo assim, eu vou vencer essa escassez. Vou vencer essa escassez. E aí era, dê aquilo que você nunca, que ninguém nunca te deu, agora você vai dar. Sabe assim? Eu nunca ganhei nada. Eu nunca ganhei nada, nada, nada da família. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Minha irmã ganhava tudo, eu ganhei nada.
Então, eu ganhei esse dinheiro. E eu tinha mais dinheiro na carteira. É dê o que você ganhou. Resisti, aí foi na segunda-feira, resisti de novo. Aí falei, não, vou dar. Dei. Aí, tipo, Deus, é isso aí. Só obedece. Falei, tá bom. Então, acho que aquele era o primeiro exercício. Você vai obedecer mesmo ou você vai conseguir resistir? O que você vai fazer? E eu dei. O Pablo Mas é conta uma isso. experiência semelhante aí numa palestra que ele não sabe por que que ele sempre, ele nunca sai sem dinheiro e ele tem lugares chaves, né? No carro dos seguranças, no carro dele tem um lugarzinho que sempre tem dinheiro. E não sabe porque um dia ele foi para a palestra, foi com a carteira e foi com um montão de dinheiro. Ele não Eu sabia. nunca saio com dinheiro. Eu E, nunca saio com dinheiro. Nunca. então, e Não aí vai o que nem perto. aconteceu lá? Lá na palestra, uma pessoa chamou a atenção dele, ele começou a conversar com o cara lá, e na hora Deus falou para ele, dá o dinheiro para ele. Aí ele, como assim? Eu sei essa Dá o dinheiro história. para ele. Ele pegou a carteira, tirou um pouquinho de dinheiro, tudo, dá tudo, ele está precisando. E a hora que ele deu o dinheiro pro cara, o cara desabou, aí ele foi contar a história, apesar que ele não gosta de história, mas esse é o mover. Eu quero só pôr um pouquinho da música aqui, só para você ver se é essa música. Adriana, Cláudia, eu vou ter que sair, mas depois falamos, Tá bom. tá bom? Não, não é. É essa música, mas não é essa aí. Eu vou pôr aqui, quer ver? Eu não tô ouvindo também, Cláudio. Você consegue? Pô, vocês estão ouvindo, gente? Põe ela de novo para ver se eu ouço. Peraí. Worship you. I worship you. É essa? Essa. You were here. You were here working in this place. Você está aqui trabalhando nesse lugar. I worship you. Eu louvo a você. E aí, Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker é fazedor, promise keeper, que é cumpridor de promessas, light in the darkness, a luz na escuridão. There is who you are. E olha, gente, eu arrepio de falar das coisas. Mas escutem essa música e tentem achar a tradução da música. A música é linda, linda. E quando essa música tocou, quando eu pedi para tocar o inglês, encheu o lugar, mas encheu. Sabe, quando eu falo, eu me vi do tamanho do teto. Eu chegava no teto, e era uma casa de piso duplo. Era como se eu fizesse assim, eu encostava no teto, de tão grande que eu tava. E aí, quando uma parte da música fala Light in the darkness, era como se eu tivesse tirando a escuridão de todas as pessoas, daquilo que estava ruim na sala. Gente, contar para vocês é uma coisa. É só um pedaço do que eu vivi. É só um pedaço. Pois então, Mas para você começar a escrever seu livro, você vai pedir a Deus para te relembrar de cada segundo, de cada momento, de tudo que você sentiu. Porque quando você consegue colocar o sentimento, a emoção nas palavras, isso vai causar a cura de muita gente. E Deus já te deu a missão, não sou eu que tenho que falar, só estou te dando a ferramenta. eu vou fazer isso. Estou esperando o Breno, tô esperando o seu livro aqui para me diagramar, tá? Tá bom. Fala, deixa eu cara. falar. Eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade com leitura do que com vídeo, com áudio. Então, assim, o que o nosso amigo Cláudio está falando faz muito sentido, porque eu ouço vídeos, ouço áudios o dia inteiro, mas parece que entra na minha cabeça e não faz tanto efeito. Mas quando eu leio, aquilo martela a minha cabeça de uma maneira totalmente diferente, entendeu? Então, assim, pega essa visão mesmo, já que Deus está te dando. Se tiver dificuldade em digitar, grava o áudio, depois você até pede ajuda de alguém, às vezes um professor de português, uma pessoa que tem a facilidade em digitar para você. O nosso pastor aqui, que é o Silas Malafaia, que é bem conhecido,
os livros dele, a maioria, assim, ele prega, né? E tem pessoas que digitam as pregações dele e editam para ele, como se fosse um livro, Um entendeu? livro. Então, na realidade, ele não escreve em si, ele prega, aí grava as pregações e fala, eu quero um livro assim, 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 com isso aqui, e faz o livro. Então, assim, mas investe nisso que vai ser poderoso. Eu vou Você falou investir. de desbloqueio, e às vezes a gente acha que a gente é muito bem resolvido, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de descer um degrau e achar que eu estou que eu preciso, né, de algumas coisas, né? E quando eu fui no IP, eu estava num nível de estresse muito alto por causa de problemas e como a gente já tem uma vida espiritual meia que você acha que desenvolvida, você conhece as ferramentas da fé, né? Você acha que você não precisa de ajuda, você acha que você é autossuficiente, porque é tudo uma mentira, né? Você vai sendo derrubado todo dia. Mas eu me lembro que no IP, quando teve aquele negócio do desbloqueio, na minha cabeça eu pensei assim, falei, poxa, será que isso é sério mesmo? Eu já me prostro diante do meu Deus, confesso meus pecados, mas eu vou fazer com todas as minhas forças. Eu vou acreditar e vou fazer com todas as minhas forças. E lá no desbloqueio veio à minha mente a separação dos meus pais, que eu tinha 13 anos de idade. Naquela hora, eu comecei a chorar, comecei a falar assim, cara, isso foi injusto, eu era uma criança, eu não devia estar nesse meio, podiam ter me poupado. Eu comecei a botar aquilo para fora. Eu chorei muito naquele dia e depois, cara, nunca que aquilo vinha na minha cabeça, aquilo lá estava muito enterrado lá atrás, muito enterrado, entendeu? E de lá para cá, minha vida mudou completamente, mas mudou completamente. Eu ainda brinco com a minha esposa que quando eu paguei eu achei caro, hoje eu acho que foi barato demais pela mudança que fez na minha vida. Então, às Exato. vezes, o material que você vai fazer, a direção que Deus está te dando, eu até coloquei aí no texto que Jesus fala, que Jesus chama os discípulos, né? E fala para eles assim: em meu nome, vocês vão visitar as cidades, vocês vão fazer isso. E os discípulos questionam quando entram nas casas, como é que vai ser, Jesus dá as instruções, mas tem uma palavra-chave que ele fala assim: ó, em meu nome farão milagres ainda maiores. Então, assim, Pedro passou. João passou, Paulo passou, mas a unção ficou e está sobre nós. Cabe a nós fazer a obra que tem que ser feita nesse tempo, porque os dias são assim, a gente está vendo no limite de tudo, no limite do apocalipse, no limite dos suicídios, no limite da desgraça, no limite da separação, entendeu? Ontem nós vivemos uma situação aqui que foi tremenda. Minha esposa, um funcionário da nossa empresa, ele tá com o filho dele doente. Do nada, o garoto que é o doente começou a convulsionar, foi internado, hospitalizado e foi sedado ao ponto de... Aí os médicos acharam que era meningite. E aí a gente entrou. Eu fui lá visitar ele no hospital e a gente falou assim, não vai ser meningite, em nome de Jesus nós cremos. E vamos orar para que mude o laudo. E começamos a orar para mudar o laudo. E mudou o laudo. O laudo voltou atrás, não era meningite. Mas o garoto ainda estava em coma, ele entrou num coma que não saía mais. Ontem, a minha esposa, num ato de fé, num ato profético, ela falou assim: hoje o Bernardo vai acordar. E ela montou um grupo no WhatsApp, começou a orar, e eu entrei em propósito com ela de oração. Ela falou: vai ser hoje, não vai passar de hoje. E a gente começou a orar. Aí fizemos uma oração, 1 hora da tarde, a gente estava no evangelismo na praia de Carnaval, a gente parou o evangelismo, fomos para dentro de um bar, fizemos uma chamada em vídeo, fizemos um clamor naquele horário, e o Bernardo acordou do coma ontem. Ele Ai, amém. acordou, ele saiu do coma ontem. Então, assim, Deus está contando com a gente para que as coisas aconteçam. Se ele quisesse adoração, ele abriu os céus e ele mostrava a face dele, todo mundo ia se prostrar. Porque vai ter um dia que todo mundo vai se prostrar, ou por bem ou por mal. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Mas enquanto isso não acontecer, ele conta com a gente para fazer essa obra. Então eu te encorajo, em nome de Jesus, eu te abençoo e eu creio que esse livro vai sair e que vai Amém. mudar a história de muita gente. A gente precisa realmente criar um ambiente profético, um ato profético na nossa vida. Ontem eu vivi essa experiência, não partiu de mim, não, partiu da minha esposa. Mas quando ela decretou, ela falou: vai ser hoje que ele vai acordar. Ela botou, acho que no grupo do Transbordo também. Ela botou em todos os grupos Eu fiz a oração, eu pedindo nem sabia quem oração. que era,
porque eu não podia gravar, eu estava no meio, mas mentalmente eu fiz a oração. A Eu vi Vanessa o áudio. pediu para todos os grupos, ela entrou em todos os grupos, ela pediu oração para todo mundo, a gente envolveu vários pastores, a gente envolveu todo mundo, e ela falou, hoje esse menino vai acordar e vai sair do coma. E ele acordou, cara, Deus é tremendo. Então, assim, isso é no desbloqueio, isso é na nossa fé, isso é naquilo que a gente acredita, isso é na vida emocional, só que a gente trava, a gente vai travando, a gente vai criando uma casca em volta da gente, vai travando, E travando, Carlos, travando. sabe uma coisa que eu vi, assim, quando eu vi. Eu falo que eu chorei 40 minutos, mas eu nem sei se foi 40 minutos, se foi mais de 40 minutos. Eu chorei muito. E era assim, eu sabia onde eu via as raízes, mas toda vez que vinha um processo novo, era como se fosse alimento para aquela raiz crescer. Sabe assim, tipo, você se sente, aí vem uma coisa que alimenta, aquilo cresce mais um pouco. E aí vai crescendo e vai aprofundando e vai. Eu vi isso, eu vi, eu senti. E a história da erva daninha, quando você tira um mato e que a raiz sai, era como se eu visse que a raiz tinha saído, aquela raiz, o A Bíblia mato. fala, um abismo chama outro abismo. É exatamente o que você está falando. Um mal chama outro mal, e ela vai ficando pior, cada vez mais, entendeu? É exatamente isso que você viu, está na Bíblia. A Bíblia ainda fala mais, a Bíblia fala o seguinte, que tem um versículo lá em Mateus que fala o seguinte, que Satanás falando, o mal falando, me expulsaram da minha casa. Ou seja, oraram, fizeram um trabalho lá e a pessoa foi liberta. Me expulsaram da minha casa. Andei por lugares áridos e sombrios, voltei, visitei a casa, achei a casa limpa, bonita e adornada. Entrei e vazia. Entrei, habitei e trouxe mais 7 comigo. E o estado desse homem era pior do que antes. Então, uma casa vazia, ela vai ser cheia de alguma coisa. Ou o Exato. mal volta com tudo e traz mais 7 com ele, a erva daninha que você viu, que só aumenta. Ou a gente limpa a casa e enche ela todo dia de Deus. Se a gente não encher, ela vai ser cheia de alguma coisa. Por Entendeu? isso que, Então, que eu tô cheia. A minha vontade de isso, falar era falar. Eu só não falei ontem porque eu estava muito cansada, eu tinha dormido 3 horas. O evento começava às 8 da manhã, terminou às 2 da manhã. No dia anterior, era, meu era, Deus. era assim, começava cedo e ia. Ah, tá com fome? Para aqui, vamos lá de novo. Negócio. E tem uma história que a gente está fazendo agora, eu tenho uma outra parceira, que eu faço oração por ela todo dia, e ela faz oração por mim todo dia. A gente faz, mas especificamente pela vida dela e ela ora pela minha vida. Mas eu vou fazer isso, eu vou gravar, porque as pessoas que eu tô contando, as pessoas estão arrepiando quando eu falo do que eu vi, do que eu senti e de como isso tem, como todo mundo tem. Se eu olhar, todo mundo tem algum tipo. Então, Todo mundo. todo mundo tem. Para alguns mais forte, para outros menos, para alguns tiveram mais estrutura, outros menos, mas todo mundo tem. Isso arranca esse negócio, entendeu? Mas obrigado, Carlos, Deus te pelo abençoe. processo. Tamo Amém. junto. Amém. Mais alguém? Oi, 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 Cleide. Adriana. Realmente, esse assunto que você está abordando é muito presente, né, nos nossos dias dessa nossa criação. Eu mesma tenho bloqueio, né? E eu cheguei ao ponto a escrever a coautoria de um livro, né? E aquilo ali para mim, é isso que eu queria transbordar contigo, foi maravilhoso. Eu assim me desafiei, consegui colocar a minha verdade, que eu achei que jamais ia conseguir, né? Mas ainda tenho que trabalhar muito esse meu desbloqueio, porque essa parte de eu falar em público, de abrir a boca, nossa, é assim muito difícil para mim, né? Então, assim, várias pessoas chegam até mim e falam: você tem que abrir a boca, você tem que falar, você tem que transbordar, inclusive o seu Cláudio que está aqui. E tudo isso é a raiz, né? Que eu preciso arrancar de dentro de mim, né? E agora eu vou para outro ciclo da minha vida e eu preciso abrir minha boca. Então, assim, eu quero estar junto com você, né? Quando você for fazer esse evento, Eu vou eu fazer quero um estar. evento na minha casa, Cleide. Uau! Aqui, Vai dia ser um 23 prazer. de março. Eu vou te convidar para Ah, vir. legal. É, e, enfim, vou fazer primeiro para as pessoas que falam português só, porque tem a pessoa que vem não fala inglês. Então, eu vou fazer. Vem algumas meninas de Boston. Já está marcado, só estou esperando confirmar a data. E eu vou ter um Uhum. evento aqui de rainhas mesmo,
pra gente Uau. fazer enfim, vou fazer, mas eu te aviso quando eu for fazer. Você vai estar de volta já, Aham. não? Já dia 17 eu volto. 17 de março? Não agora. É De sábado que fevereiro? vem. Ah, tá bom, É, tá bom. tá Mas bom? te conto como foi. Mas tá bom. Obrigado, viu, por compartilhar. Salete quer dizer alguma coisa ou não? Não? Então tá bom. Não, Adriana, eu tava, já entrei começando, mas foi muito tremendo o teu transbordo. E Carlos ali, eu estava olhando que ontem eu vi na hora que a sua esposa botou lá no grupo o áudio pedindo, e ali eu também estava falando, ela falando e a gente aqui também determinando. Eu estava determinando porque eu cria nas palavras dela e que o garotinho ia acordar ontem. E agora eu fiquei feliz você falando, porque eu ia botar no grupo para procurar saber notícias do menino, e agora você já dizendo que realmente ele acordou. E isso é muito bom. É como colocar aqui no chat. É o viver de Pentecostes hoje em dia conosco. Porque o livro de Atos está lá aberto e nós estamos fazendo parte do livro de Atos. Nós estamos sendo a história do livro de Atos. Então, que a cada dia, né, o que Deus tem para a nossa vida se cumpra, que nós dê espaço a isso, como disse a Adriana, porque essa questão do desbloqueio, eu estou na presença do Senhor desde 2009, mas de agosto para cá, o trabalhar do desbloqueio, a gente trabalha perdão, uma coisa, outra, mas o trabalhar do desbloqueio é tremendo. A gente vê como que as coisas fluem realmente quando a gente faz o desbloqueio de tudo. Isso é muito bom. Exatamente. Quando você tira toda. Cara, eu não consigo tirar. É erva daninha mesmo. Quando é o que tá muito vivo na minha cabeça. Quando você tira isso, cara, te libera. Te libera para uma coisa que você nem sabia que estava preso. Nem via que estava preso. E às vezes a gente acha, liberei perdão. Mas, cara, o negócio é tão profundo, você tem que ir mesmo. E se você ainda lembra com raiva ou com mágoa, cara, não liberou. Pode ter liberado, pode ter dito, mas não liberou o suficiente. Porque você tem que liberar sem mágoa, tem que olhar sem mágoa. E o melhor ainda é falar. E eu tomei uma decisão, eu vou ligar para minha tia. E eu vou falar com ela. Porque eu acho que o falar vai ajudar muito, inclusive, a ela. Isso que eu ia te dizer. Você falando com ela, você vai ajudar ela a se libertar. E você vai fechar esse ciclo, porque a sua Exato, libertação vai ser total agora. exato. Então é isso, assim, gente, que eu queria dividir com vocês. Eu queria muito, muito, muito mesmo compartilhar eh, essa experiência que eu vivi. E queria compartilhar, porque tá tão vivo para mim e tá tão verdadeiro, assim, tá tão que eu não queria falar de outra coisa a não ser disso, de ajudar as pessoas a tirarem esse mal que ele é físico, ele vai para o físico. E tem tanta gente doente por conta disso, tanta gente doente. God will guide me. Absolutely. Ok, gente, mais alguém? Alguém queira dizer aí, enfim. É, é isso, gente, que eu tinha que falar para vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa para dizer para mim, que diga, mas o que eu tinha a dizer era isso. E que Deus abençoe, que vocês consigam, eu peço genuinamente agora, que Deus abençoe e vocês consigam encontrar a raiz daquilo que fere. E vocês consigam se libertar disso, isso é uma doença. E se libertem disso. Amém. Aproveita seu jejum, você já vai fazer a segunda parte do livro. Isso A aí. segunda parte do livro? A primeira é o evento. A segunda parte é os 40 dias. Cada dia você vai contar um pedacinho.
Ai, Você boa. vai ver Isso o aí. final esplendoroso que vai sair. Boa. Amém. E a respeito disso, eu só tenho para dizer o seguinte: já E, e, é. eu, ó, eu não tinha nem pensado nisso. Obrigada, Cláudio. Você sabe que amanhã começa a quaresma, né? Os 40 dias de jejum de Jesus. Então, eu não planejei, eu não tinha planejado, eu ia fazer já, mas eu não tinha planejado isso dessa forma. Mas eu tenho certeza que esses 40 dias vão ser especiais, desafiadores, porque tirar pão para mim é uma das coisas mais difíceis que tem. É uma das mais difíceis. Se você me perguntar, o que que você tira? Ah, não tiro meu pão, não. Meu pão, não. Eu vou tirar o pão. E o pão é divino. Isso pode ser um bloqueio, hein? Não, tenho Deixa eu certeza, te né? falar. Aguardo todos vocês amanhã à noite na nossa live de oração. E para você criar o seu canal, mesmo que você não queira que seja ao vivo, o que que você faz? Grava vários videozinhos, todo dia um pedacinho. Todo dia um assuntozinho curto. Depois, quando você criar o canal, você começa a postar e não vai ter aquela obrigatoriedade de ficar falando Não. todo dia, que você já tem um monte de coisa para colocar. Aí, aos poucos, você intermedia, um dia você fala, não posta o que você já tem gravado. E aí você vai criar ritmo e vai conseguir tocar o barco. Oi, Jonatas. Bem-vindo aqui. Eu, Oi, eu, bom dia. bom Bom dia, dia. desculpa. Bom dia. É, eu vou gravar isso, Cláudio, porque eu não sabia. A gente está quase terminando, Jonatas, porque é, já dei o testemunho aqui, mas depois, se você quiser assistir, eu vou gravar, Cláudio. Eu vou assistir o gravado. É que eu vi o tema, mas eu vou assistir o gravado, sim. Obrigado. Eu não ia deixar gravado, não, mas aí Deus falou no meu coração, deixa. É porque como envolve família, é uma coisa muito, muito pessoal. Mas eu preciso que isso. Eu não tenho a responsabilidade. Eu não fizeram. Então eu tenho o direito, porque eu fizeram comigo, então eu tenho o direito de falar, porque me pertence, é da minha Sim, vida. mas aqui o nosso fica gravado só para o pessoal do grupo, quem fez o Tá IP. bom, Não tá é bom, público. tá bom. Até o Luiz Vitoriano, na live dele, ele ficou sem graça. Ele, não sei, porque vai envolver família. Eu falei, olha, aqui só fica para quem fez o IP, quem entende o que você passou, quem entende o que você está passando. Não é público, é privado. Só assiste quem tem o link. Aí ele, não, então tá bom, então deixa. Acabou no fim que a live dele durou mais de 2 horas. Ele foi contar a história quase toda. Eu falei assim, cara, você tem 10 livros aí dentro de você. E eu vou te contar, o que eu pa- só esse pedaço que aconteceu comigo, que foi do choro dos 40 minutos. Eu não sei porque eu tô com os 40 minutos. Eu não sei, 40 dias, 40 whatever, jejum, 40, tô com os 40 na minha cabeça. Foi tão intenso, mas tão intenso, que eu não conseguia falar. Eu falava 3 palavras e chorava, 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 falava mais 2 palavras e chorava, 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 até eu conseguir, tipo, e acho que eu choraria mais 1 hora se eu deixasse. Até o negócio, sabe quando esvazia? No caso, precisava esvaziar toda a dor que eu sentia, toda a amargura que eu tinha dentro do meu coração, precisava sair. E Muita eu mágoa acumulada. muita mágoa acumulada. Então, mas você pensa, eu vivia isso. Pensa de alguém ser rejeitado diariamente. Eu me Deixa eu te lembro falar. que quando eu voltava da escola, minha avó me dava comida. Esperava minha mãe chegar. Deixa eu te falar. Prepare-se para a nova Adriana, tá? Ah, não, já sou. Eu tô pedindo a Deus que me. Eu tô Não, mas pedindo a agora Deus. isso não é nem o rascunho do que vai acontecer. Deus falou para você. Você é healer. Nossa, olha, toda vez que eu arrepio, gente. Quando eu falo eu arrepio.
de falar e eu perguntei, e quando eu cheguei aqui, meu marido fez uma festa que foi Super Bowl. Eu não tava na vibe do Super Bowl. Eu queria outra coisa. Eu falei, eu não quero gente aqui, eu não quero gente que tá numa vibe diferente da minha. Eu quero, eu quero falar disso. E aí meu cunhado tava aqui. E aí eu comecei, porque eu sei que eles estão com problema no casamento. E Deus me levou até a casa da minha cunhada, porque ela estava sozinha, porque ela precisava de alguém. Ele não me levou para Orlando, ele me levou para Jacksonville primeiro. Eu fui a Jacksonville, eu falei com ela, falei, vem comigo, traz. Eu fiquei com ela um dia, falando, tentando. E aí eu cheguei e eu comecei a cutucar. Eu falei, você vai embora para sua casa, que sua esposa está precisando de você. Falei isso para ele, no meio da festa. E aí, tu não zoou? Eu falei, é exatamente, estou sendo direto e objetiva. Você vai embora o mais depressa possível, sua esposa está esperando. E aí comecei, olha, eu lancei no meio da festa a pergunta. Who are you? Quem é você? Aí o povo, eu falei, isso é função. Aí isso, não. E o povo, e aí ele virou e falou assim pra mim, o que que você quer ser? Eu falei, eu já sou quem eu quero ser. Foi nesse grau o negócio. Nesse grau. E as pessoas me perguntando e eu com a resposta, não que a resposta pronta, a resposta certa. A resposta certa. E aí o vizinho aqui do outro, e aí ele falou assim, quanto tempo levou para você chegar nessa resposta? Eu falei, tempo. Acredite, a resposta não vem assim. Até você entender profundamente leva tempo. Sabe o que que eu estou vendo aqui agora? Hum, O dia que você vai marcar a data e falar pro seu chefe, tô saindo. eu vi a data. Ele vai ficar louco e Eu você vai vi, impactar a vida dele. eu já tenho a data. Eu já tenho a data. E Gente, eu Deus, tenho que ir ali correr meus 5 km, então foi maravilhoso. Fiquem com Deus. Espero todos vocês amanhã à noite, tá? Live da esperamos. oração. A live da oração, gente, não fica gravada, Que mas é horas? Que horas tem a live da oração? às 8 8 do horas, Brasil, às quarta-feira, 6 horas 8 dos horas. Estados Unidos. E a gente não tem, a gente não grava, porque são coisas muito Não, pessoais. A gente na vai, verdade, ela grava automático, mas o Joaquim apaga. ele apaga, 8 horas da manhã, né? da À noite, noite. Da da noite, 20 noite, horas, né? às 20 horas do Brasil e às 18 daqui dos Estados Unidos. Se Mas você não está fazendo só às terças ou todo dia? Só toda Só às quarta-feira, quartas-feiras. todas toda as quarta. quartas-feiras. E o que que Toda a gente faz? quarta-feira. Exato. A gente ora pelas pessoas que precisam. Pode ser por você, você pode não orar por você, você vai orar por alguém. Então, eu e o Cláudio começamos esse processo, que teve um dia que eu falei, gente, estou precisando, me veio isso nas minhas orações, me veio o grupo. Eu lembro, eu estava na primeira que você fez. A primeira Exato. eu vi, eu lembro. Depois a gente continuou, então é toda quarta-feira e vai Ah, legal. vai e ora por quem precisar, que é para cura. É só para cura, não tem outra história, é cura. Então, como sugestão, podia botar salvo na descrição do grupo, né? Toda quarta-feira, 20 horas, A porque gente aí vai coloca. começando a amplificar. Eu não sei se só dá o aviso no dia ou se já está fixado lá. Não está fixado, a gente sempre avisa no dia. Exato, só para relembrar do dia, enfim, do que está fazendo, de enfim, o que tem que ser. E a gente está indo, e eu tenho muito orgulho, muita graça de dizer que a gente está fazendo oração por uma pessoa e ele tá recebendo, que é o filho o sobrinho do Joaquim, que tá voltando, tá hospitalizado e tem tido melhoras pequenas, mas tem tido melhoras. E a gente, enfim. Mas se vocês puderem participar, maravilhoso. Gente, acho que é isso, né? Tem mais alguém aqui? Jonatas, infelizmente você não participou, não viu, mas assiste lá e depois, se você, enfim, tiver, conversa com uma das pessoas aqui do grupo. Mas eu transbordei em algo que eu vivi no fim de semana. Mas assiste lá, Pode deixar, pode deixar. Eu Tá, tá vou bom? gente, Deus seguir, qualquer abençoe. coisa eu comento. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Jonatas. Fica com Deus, tá? Um beijo. Amém. Fique com Deus. Tchau.